Olá, olá, bem-vindos ao EcoCast, esse podcast que trata de meio ambiente, ecologia, enfim, tudo aquilo que a gente trata no dia a dia, mesmo que você não saiba. Leandro Silveira, meu parceiraço aqui, Instituto Onça Pintada, 30 anos de pesquisa, biólogo, enfim, nosso parceiro. E hoje estamos recebendo um cara de ciência também, Leandrão. Agora a conversa vai ser boa, hein? Vai ser de igual para igual, hein? Renomado no meio, né? É. Agora, do mesmo jeito que a gente trabalha com um bicho perigoso na ponta de cá, ele trabalha com um bicho perigoso na ponta de lá. Um pouquinho mais baixinho do que o meu. São as serpentes. Bem-vindo, Giuseppe Porto, diretor do Museu do Instituto Butantan, um cara que assim, é renomado, conhecido por todo o meio. Obrigado por ter aceito o convite para o EcoCast. Prazer estar com vocês aqui, bater um papão com vocês. Vai ser um papo descontraído. Papo descontraído e muito bom. E aí, cara, tem muita coisa para falar. Você tá preparado? Tô. Tá. Claro. Ok. A primeira coisa que eu vou perguntar para você é o seguinte. Serpentes. A gente está no meio da floresta, no meio com comunidades ribeirinhas. As pessoas têm medo historicamente das serpentes. Eu não sei se a religião ajudou a trazer isso para o nosso dia a dia. Questão de, Adão e Eva, aquela justamente serpente para ser o bicho que, enfim, infectou Eva, com aquela... Mas a questão é que existem serpentes perigosas e outras não perigosas, mas as pessoas não têm o conhecimento de separar uma coisa da outra, não têm o conhecimento nem de lidar com as serpentes peçonhentas, e é um fato. Em comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas que estão todo dia, porque aqui, nas cidades a gente não tem muito contato com serpente, mas a gente está com o nosso filho, a gente está com... E nós somos defensores árduos da educação ambiental, especialmente você que tem uma vida nisso, não só na pesquisa, mas na educação ambiental. O que é que você fala pro ribeirinho? Que ele está com o bacuri dele ali. O que você fala pro ribeirinho quando aparece uma serpente? Como é que você dialoga com ele? Você condena ele, o cara pega e mata a serpente, porque, o filho dele tá ali, tá certo, tá errado, enfim... Vou começar já desse jeito com você. Você está começando detonando, né? Dedo nos olhos logo na primeira pergunta. Exatamente. Essa é a pergunta. Olha, em primeiro lugar, eu não tenho o dom nem o poder de condenar ninguém. Eu não tenho esse direito, né? Eu tenho o direito de ouvir o ribeirinho. Você sabe que eu trabalho com comunidades na região de Santarém, em Rio Tapajós. E lá a relação é outra com esses bichos. Eu tenho que respeitá-los. Eu respeito muito. E sempre quando eu vou para um lugar novo, e eu comecei a trabalhar nessa região em 2006, eu primeiro, antes de fazer as minhas coisas, eu tinha que entender eles. Entender como é que eles vivem, qual que é a crença deles e como é que eles se relacionam com esses bichos. Devagar eu fui pegando e eu vejo o seguinte. Primeiro, eu tenho que respeitar o conhecimento deles, não tenho o direito de dizer se está certo ou errado, mas eu sempre falo uma coisa: o que você faz se um animal aparecer? Eu faço isso, tudo bem. Eu vou pegar, por exemplo, uma erva, vou usar ali e vou ver o que acontece. E falei, e resolve? Resolve. Ou senão eles falam o seguinte: não, eu posso pegar a pedra negra e fazer o uso. Tá, a pedra negra vem da África, né? Veio junto com os escravos. Eu falei, tem funcionado? Olha, funcionou. Funcionou? Eu falei, alguma vez não funcionou? Silêncio. Eu falei, o dia que não funciona a pedra negra, ou o dia que não funciona aquela erva... Desculpa, o que é pedra negra? É uma pedra negra? É uma pedra mesmo? Não, é um osso calcinado. Veio da África. Que ele acha no mato? Como é que ele acha isso? A pedra negra foi trazida pelos escravos africanos, né? Nada mais é do que um osso de animal, e ele foi queimado. E ele guarda, e tem a crença de que essa pedra negra, quando acontece o acidente ofídico, eles colocam em cima e a pedra negra puxa o veneno. Mas isso o caboclo brasileiro? Você já tinha ouvido falar isso? Não, mas da onde que ele pegou esse osso? Veio da onde?
Ele pegou lá no meio do mato e fez a Pedra Negra. A história... Tá. Entendi. Quem traz a ideia são os africanos. Entendi. A história é importada, mas a Pedra Negra é daqui. Exatamente. Tá. A história é importada. E aí eu pergunto, né, já aconteceu algumas vezes aconteceu esse episódio, né, de perguntar numa líder comunitária ali no Maguari, que fica no Rio Tapajós. A senhora é líder comunitária, a senhora trata... Eu falei, já morreu gente? Já. E eu falei assim, e por que morre? Porque era peçonhenta. Ela fala assim... Que quando usa com a peçonhenta não funciona. Não, olha só. Ela vai assim, e já morreu gente? Já. Eu falei, e por que morreu? Olha a cara da senhora. Vontade de Deus. A mãozinha desse jeito e a carinha, vontade de Deus. Não, aí, pegando esse gancho da sua pergunta, o que eu vou falar para uma pessoa? A senhora está errada em usar a pedra negra? Vocês estão errados em usar a erva X, Y, Z? Não. Eu falei assim, vamos fazer uma pergunta para a senhora de outra forma. Por que será que morreu? É porque é a vontade de Deus ou porque o animal era perigoso realmente? Eu falei, a senhora sabia que 85%, a grande maioria das cobras não são perigosas? Não. A senhora sabia que mesmo quando uma cobra perigosa, uma jararaca que tem aqui, pica uma pessoa, a senhora sabe que muitas vezes ela não injeta veneno? Não. A gente chama de picada seca. E por que será que acontece isso? Não sei. A senhora acha que a cobra vai atrás de vocês porque ela não gosta de vocês? Não sei. Eu falei assim, ela está se defendendo. Então, o que eu faço? Eu dou razão à história deles, mas tento mostrar de outra forma o lado real. Não para convencê-los, mas para eles pensarem que tem uma alternativa para aquilo. Então a gente joga, a gente conversa, por quê? Eu não tenho o direito de falar que ele está errado. Ele aprendeu com o pai, com o avô, com o bisavô, não sei mais com quem. A geração ensinou ele daquela forma. Quem, um sujeito que veio da cidade, vai falar para ele assim, você está errado. Ele tá dizendo, eu estou dizendo para ele que o pai dele mentiu, que o avô mentiu, toda geração mentiu. Não tem esse direito. Então eu tenho que levar a informação de modo a pensar, fazer com que eles pensem um pouco naquela situação, porque tem um outro lado. Mas é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Se fosse fácil, já estaria tudo pronto, né? É muito difícil, é muito difícil. Eu estava uma ocasião na cidade de Belterra, a gente tem o nosso projeto, e eu estava numa instituição ali, num local... Mas qual estado isso? Hã? No Pará? No Pará. Fica a 50 quilômetros de Santarém, essa cidade, bem pequena. Estava lá prefeito, vice-prefeitos, vereadores e os líderes comunitários e os figurões da cidade, que são figurinhas da cidade que tem peso, né? E eles queriam saber como é que estava nosso trabalho lá, a nossa proposta. Então eu falei, né? Estava o diretor do Butantan, rapaz. Eu falei, olha, até agora nós conseguimos X animais, papapá, dos perigosos, tais, os outros não. E eu percebi que sentado ali tinha um sujeito que fazia assim. Eu falei, aí tem coisa, Esse né? é o cara. Esse é o cara. Eu vou lá, vou pegar ele. Né? Aqui, rapidamente, a coisa funciona. Eu falei, o senhor tem alguma pergunta? Tenho. O senhor falou que achou aí a jararaca perigosa, achou a coral perigosa, o senhor esqueceu da jiboia. Eu falei, não esqueci da jiboia. Mas o senhor não falou que ela é perigosa. Não falei porque ela não é perigosa. E por que não é perigosa? Assim, porque aqui ela não tem veneno. Pode não ter veneno na tua terra, lá em São Paulo, mas aqui tem. Olha o nível da discussão. É difícil. Aqui é uma jiboia... Eu falei assim, mas olha, mutante. Jiboia é mutante. Bom pro corte. Encontramos a jiboia mutante. Falei, mas por quê? Eu falei assim, não. Aqui, olha, a nossa jiboia aqui é muito perigosa. 6 meses tem veneno e 6 meses não tem veneno. Meu Deus, Eu falei, olha, como é que é seu nome? Ele falou, eu falei, olha, senhor, é o seguinte, o animal ou ele nasce com veneno ou ele não ele nasce sem veneno, porque não tem veneno. Eu falei assim, eu posso garantir ao senhor que jiboia não tem veneno.
E por que ela é brava? Eu falei assim, braveza é uma coisa, envenenar é outra coisa. Tá? Muitas vezes, a fêmea da jiboia se torna agressiva porque ela está em período de gestação, está com filhotes. Então, ela se torna mais agressiva. Então, isso de algumas jiboia ou outra cobra, ou não sei mais quem, são perigosas, isso é um mito, é uma crença popular. Então é o seguinte, eu falo para o senhor, ele falando para mim, né? Assim, o nosso mito é esse. Se o teu mito é diferente, não posso fazer nada. Mas que aqui ela é venenosa 6 meses, não é? É difícil. Que acabou. Não adianta. Acabou. Algumas espécies da fauna brasileira têm essas crenças tão arraigadas que você não tira. Não tira. Com relação à cobra, eu lembro que eu era estudante de biologia, a gente estava em Rondônia, junto com esse professor meu herpetólogo, e ele deu uma palestra longa lá, e eu explicando todas as cobras, que era uma comunidade, estava cheio de gente, estava lotado. Acabou, entrou, pegou, não sei se foi o prefeito, alguma autoridade local, pegou outro microfone e falou assim, olha, muito bonito, professor, doutor, obrigado por ter vindo, tá explicado, mas para mim, cobra no pau. E eu achei que ele falou, peraí, eu formando aluno, né, falei, peraí, como que eu vou convencer pessoas que acabaram de ouvir toda essa informação, tanto slide, tanta história, e que ele resumiu tudo assim, tudo bem, achei linda a informação, obrigado, valorizo o senhor, a ciência, mas comigo é no pau. Aquilo me deu um baque, falei, peraí, se eu for trabalhar com cobra, eu falei assim, é frustrante demais, porque não adianta, parece, você passar informação forte, enraizada na ciência, se a crença é mais forte, entendeu? E por de certa forma você entende, né? Porque quem convive perto de cobra, que tem pavor, o pavor parece que é mais forte do que ele bloqueia o cérebro. O cara falou, a cobra, você falou, não é venenosa. Lá em casa, no Instituto não acontece isso. A cobra, olha, não é venenosa, deixa. Eu não deixaria. Sempre tem alguém. Fala, ixi, eu não... Você fala, não deixa. Aí você tenta ensinar, fala, essa não é venenosa, você tenta explicar. Mas a pessoa não quer nem aprender. Ela fala, então eu vou me afastar. Então, assim, é difícil, eu acho muito complicado trabalhar com uma espécie dessa que a crença é muito mais forte ao ponto de ela te bloquear. Exatamente. Aproveito e faço uma pergunta. Existe alguma cobra ameaçada de extinção no Brasil? Existe. Existe? Sim, nós temos quem ameaçado de extinção. Antes de falar da extinção, é o seguinte, o Cristian falou assim agora há pouco, né? Essa coisa de Adão e Eva. Eu costumo dizer o seguinte, que o medo que as pessoas têm das cobras, a população em geral, é um medo bíblico. Que está escrito na Bíblia. Tá certo. Tá certo? Ela noticiou. Não, mas você já está entrando na extinção, né? Nem sair do negócio. Estou cheio de pergunta para fazer pro cara nesse sentido. Você sabe por que eu perguntei cara? nesse sentido? Porque se as pessoas matam automaticamente, e historicamente foi assim, a gente, por um acaso, o ser humano conseguiu extinguir alguma cobra por matar? Não. Não. A gente tem algumas cobras que estão na lista de ameaçadas de extinção porque eles estão em áreas perigosas. Né? O que é área perigosa? Bicho de ilha está ameaçado. Sim, bichos endêmicos que só ocorre ali, então... Você entendeu a pergunta? Mas só ocorre ali, mas tá cheio, né? Vamos falar a área pequena tá cheia. Mas se fizer alguma coisa naquela ilha, por exemplo... lascou. Acabou. Acabou. Então, é endêmico. O bicho só ocorre ali. Agora, o que eu enxergo nesse processo todo de extinção? Eu estou no Butantã há muito tempo, né? Hoje eu estou fazendo 51 anos de Butantã. Hoje. Mentira. 28 de janeiro. Puta merda. 50, você tem, o que eu tenho de idade, você tem de Butantã? Eu entrei lá, moleque, da adolescente, fazer estágio, nunca mais saí. O que eu vi nesses 50 anos de Butantã? Pegar São Paulo, capital, né? Eu fiz um levantamento há um tempo atrás que depois virou uma apresentação, uma publicação, mas era curiosidade também. Né? A gente percebe que a fauna de São Paulo ela foi mudando. Conforme foi mudando, a gente perde animais de mata e começa a entrar animal de área aberta. Óbvio, né? Se era mata, está aberto, entra outra coisa. Isso vai até um período e depois desaparece. Não tem mais condição de ter cobra aqui dentro de São Paulo. Né? Isso partindo do Marco Zero, que é a Praça da Sé, eu faço assim porque está ali. E
num raio de hoje de aproximadamente 15 quilômetros, você não encontra mais nada. Então, extinguiu a serpente. Dentro da área da malha urbana da capital, sim. Agora, se você sai um pouco mais fora, Zona Norte, na Cantareira tem ainda. Na Zona Sul tem porque tem lugar ainda. Acabou. Não dá, eu não vejo uma serpente andando ou rastejando no asfalto, assim. Não vejo uma coisa. Mas você não esperaria. Depende de uma mata. Você não espera numa área urbana ter fauna, na verdade. Assim, olha, quando a gente fez o levantamento, no começo de 90, hein? Eu fiz o levantamento só na área urbanizada. Tirei fora Cantareira, né, que tem, com certeza, mas pegamos somente a área urbanizada. Levantamos naquela época 33 espécies de serpentes. Não, mas no asfalto, assim, na cidade? 33 espécies. Mas tinha alguma mata? Não, tinha restos de lugar. Tipo aquele que você vai em Carapicuíba e tem aquele riozinho que passa ali. Não, vou te dar exemplo. Tipo, fundo da sua casa. Eu vi tem hidromedusa em Carapicuíba, ali no meio da favela. Hidromedusa deve ser uma cobra. Uma tartaruga, um cágado. Um cágado. 33 espécies na capital, área urbanizada, sendo 3 peçonhentas. Putz, cara. Então, onde é que estava esses... Quem são as peçonhentas? Era jararaca, cascavel e coral. 90? Não, mas assim, eu não esperaria em área urbana ter cobra. Quer dizer, não é isso. Assim, eu acho que isso é um grande... não é nem defeito, mas uma falha de raciocínio nosso como ser humano, ou os ambientalistas de apartamento, a forma de enxergar é o seguinte, que aonde nós temos um impacto pesado, onde nossa pegada ecológica é muito forte, a fauna não vai resistir. Então, eu como conservacionista, quando eu olho o mapa do Brasil, assim, a primeira coisa que eu ploto as grandes cidades do centro urbano, eu falo assim, eu não espero ter nada aqui. E se um dia eu passar um bicho, ele está de passagem, ele não vive ali. Então, eu já não espero ter bicho ali. Então, assim, quando eu até pergunto, tem uma cobra extinta? Por conta da ação humana, que não seja do endemismo, porque toda a vida, desde criança, eu ouço falar em relação à cobra, assim, viu uma cobra, primeiro você mata, depois você olha se é venenosa. Porque o seu pavor, né, e você aprende desde criancinha, que cuidado, a cobra, é de que aquele bicho pode te matar. O pavor fala mais alto. Fala mais alto. Então você não demanda, assim, aquela coisa assim, você tem poucos segundos para raciocinar, você não está acostumado. Viu uma cobra, peçonhento não é. Vou lembrar da palestra do pesquisador, do folheto, da televisão. Não dá tempo. Na dúvida, eu mato. É por isso que eu comecei com essa pergunta. Porque ela é capciosa nessa maneira, porque eu tenho certeza. E o Giuseppe, de uma forma, saiu pela tangente, mas é difícil você aconselhar uma situação. Eu moro aqui na Granja Viana. Jararaca, apareceu agora, esses dias. Tá chovendo pra caramba, esses bichos estão se movimentando. E parece, eu tive já 2 cachorros mortos e uma cabra na minha casa, na Granja Viana. Eu tô falando daqui, pra cima do Butantã, 15 minutos. 15 minutos do Butantã, você já teve em casa, dá curso junto. Então, assim, ali eu já tive esse tipo de situação. Eu não tenho filho pequeno, né? Mas assim, a gente saiu de casa esses dias, quem viu foi minha mulher. No quintal de casa, onde eu tenho 2 cachorros que não viram ainda bem essa serpente. A gente estava assim de casa e estava lá uma jararaca. Pô, a área completamente já antropizada, não sei o quê. O único resquício de matinha que tem ali, elas ainda estão... O que você fez com a cobra? Eu capturei e soltei como todas. Como todas eu faço, mas então. Mas sou eu. Sou eu. Mas se você pegar o seu funcionário ou alguém que não está acostumado... Não, os funcionários de casa não fazem isso porque todos estão instruídos, mas porque é minha casa. Mas certamente em qualquer outra casa, o cara, ele não vai arriscar. No Instituto Onça Pintada, por mais que os funcionários veem a gente lidando, quando tem um novo que não passou por uma instrução mínima, o orgulho dele é matar e vir com a cobra pendurada no rosto e falar assim, olha lá, matei lá. E você fala, por que às vezes nem é uma venenosa? Você fala, por que você matou? Não era para matar. E aquilo é um motivo de orgulho. Olha, eu defendi o mas você acha que é aqui porque está na cidade. E a gente recebeu, no último, você estava presente aqui, estava com isso, Nicola Palo. Eu nunca vi cobra viva em aldeia indígena. Nunca vi. Tudo vem morta. Instintivo, aparece. Aí eu falei, quem sabe? Pico de jaca agora. Quem sabe eu vou pegar. Morta. Tudo morto.
É instintivo isso, né? O medo, quando eu falo medo bíblico, logicamente estou falando da população fora indígena, né? Por quê? Porque aprendeu. E aí teria outra pergunta, né? E os indígenas, por que tem medo da cobra? Porque o medo da cobra, ele é uma coisa instintivamente mete medo. Por exemplo, os primatas têm medo das cobras. Tem, né? Tem. Instintivo. Pode nunca ter visto uma. Exatamente. Mas ele tem medo Mas quando ele já aparece. Né? Então, é um instinto animal. Isso leva a discussões assim, monstruosas. Né? Por que animal X tem medo? Por que animal Y tem medo? Porque faz parte do instinto da evolução dos animais, nos seus ramos, que aprenderam a se defender de uma espécie X. No caso, é a cobra. Então, na história evolutiva, a serpente é um animal que é um predador. Né? Não basta se ter veneno e o resto não ter. É cumprido. Certo? Mas assim, por isso que tem até o mimetismo. Algumas imitam as outras cobras. Funciona? Nem sempre funciona, tá? Porque nas minhas aulas tem inclusive slides que eu mostro de gaviões e corujas comendo oxirropos, que é falsa coral. Então, falhou o mimetismo, né? Falhou. Então, em ciência, né, em biologia, tudo é relativo. Falar, é sempre assim? Não existe sempre assim. Mas que algumas coisas geralmente são assim, são assim. É como eu falo para as pessoas, jararaca é um bicho noturno. Geralmente ele é noturno. Giuseppe já achou Atrox, jararaca da Amazônia, no meio da Amazônia, comendo durante o dia. Ela não leu o manual que tem que ser à noite? Não. Não, é muito difícil essa questão cultural. Eu tive a oportunidade de encontrar uma hidrodinaste gigas, que é uma chamada... Lá no Pantanal você já deve ter cruzado ele, que chamam de Jaracuçu do Brejo. Chamam de Pepel na Amazônia, o nome popular. Acho que eu estava lá quando você achou. Aliás, isso foi outra. Nós achamos juntos uma lá quando estava o Thiago junto. É esse bicho, que é um bicho que tem um achatamento dorso ventral, com todo aquele display, não sei o quê. E é um bicho absolutamente áglifo, não tem? Mas ele tem toda aquela personalidade, que nem a caninana, cobra que corre atrás, aquelas coisas. E é um bicho, enfim, sem perigo. E eu tava com um velhinho lá, senhorzinho lá, deveria ter uns 80 anos, tá gravado na NET, eu tava gravando, e a gente tava numa situação, e apareceu uma dentro do igapó, ali, e eu, catei na serpente. E levei até ele, e falei, eu tava super feliz, uma hidrodinastes aqui, não sei o que. Ele falou, eita, ele falou, essa aqui é 15 minutos. Eu falei, o que é 15 minutos? Picou é 15 minutos. Eu falei, não, seu bebê, acho que chamava ele. Não, seu bebê. Essa aqui, ela não tem toxina, não tem veneno, não. 15 minutos. Aí eu falei, como é que eu vou provar pra esse cara? O que eu fiz? O que você acha que eu fiz? Deixa ela te morder. Deixei morder. Mordeu. O senhor tem relógio aí? Então marca aí. Mordeu, ele olhou. Falei, agora vamos... Ele falou, não fez sangue? Tem que fazer sangue. De novo. Mastigou, tá na Nedil isso. Mastigou, saiu aquele sangue. Eu falei, vamos esperar 15 minutos. Você acha que eu convenci ele? Não, ele falou que você é benzido, que você tinha superpoder. Pulseira, benzido. É benzido. Não tem, não, é a história da jiboia. Não vai tirar. Não tem como. Como é que arranca isso? Não tem jeito. Vocês no Butantan trabalham com educação ambiental? A gente trabalha com educação ambiental, mas veja, a educação ambiental que a gente faz lá no Museu Biológico, quem que é o nosso público? Criança, durante a semana. Mas criança da onde? É daquele que convive em área que tem animais? Não. Não é. É a geração shopping. Então, a gente faz porque não pode não fazer. Tá certo? Entendi. Então, a gente faz com muito gosto. Por quê? Porque se fala assim, não adianta eu falar para essa criançada que vive no shopping, dizer da cobra XYZ que faz isso, não adianta nada. Mas tem que fazer. Por quê? Quando a gente recebe grupos diferenciados, a gente dá uma atenção diferente. Não é que dá uma atenção diferente, a gente muda o discurso. Certo? Por quê? Porque a gente tem consciência que aquele grupo está mais propenso a encontrar. Então, a gente faz. A gente faz atividade externa. Eu faço atividade na Amazônia, eu faço atividade no Vale do Ribeira, com pessoas que vivem isso. E eu comecei a fazer um trabalho no Vale do Ribeira, região Tapiraí, por quê?
Porque em 2015, uma criança de 9 anos foi picada por um jararacuçu e morreu. Tá? Morreu. Fazer o quê? Aí nós fomos procurados para resolver o mistério. Não tem mistério. Aconteceu um acidente. Né? Mas você pode ajudar a gente fazendo o quê? Você pode dar uma palestra? A palestra é o de menos. Você tem que dar uma palestra com mais alguma coisa. Não estava entendendo, né? O mais alguma coisa vamos fazer o levantamento que tem aqui, entender o problema. Fui para lá, fiz a palestra na cidade de Itapiraí, fiz 2 por sinal. E à tarde me pediram para fazer na vila que a criança morava. Fui e o instinto que a gente tem me levou para uma senhora sentada no fim da sala. Aquilo me incomodou muito, eu falei, deve ser a mãe do garoto. Terminei, fiz a apresentação. Alguma pergunta? Eu falei, a senhora tem alguma pergunta? Eu falei assim. Eu falei, a senhora é a mãe do menino, né? Ela falou, sou. Putz. Falou assim, o senhor não tem que ficar preocupado. Olha a frieza daquela senhora. Meu filho morreu picado por uma cobra. Era a hora dele, não tinha jeito. Então foi uma frieza muito grande e é uma coisa muito rara de encontrar essa sensação, tá certo? Bom, a partir daí a gente começou a fazer um grande trabalho, e venho até hoje fazendo, de educação ambiental. Eu trabalho com as comunidades, trabalho com a área de saúde, trabalho com vários grupos de pessoas, inclusive numa comunidade tradicional que tem lá. E para cada um desses grupos eu tenho que ter uma linguagem diferente e uma forma diferente para trabalhar. Por quê? Porque o assunto é delicado, né? E eu tento fazer o melhor possível, tentamos fazer, quando eu fico eu e a equipe, tá certo? A pegada é diferente do que eu faço, por exemplo, no Butantã, que nem eu que faço, que no Butantã quem faz são a minha equipe. Porque a geração shopping é muito difícil achar uma cobrinha, a não ser que vai numa chácara, num sítio daqui, e de vez em quando aparece, certo? Mas lá fora não, a realidade é diferente. Então a gente faz isso sim, a gente faz e não é uma situação fácil. Curiosidade, você tem as pessoas têm acesso à cobra, aquele negócio de pegar uma cobra e encostar? Vocês têm isso lá no Butantã? O que você acha? Isso é uma curiosidade minha no sentido da questão da educação ambiental. Eu não trabalho com educação ambiental, já trabalhei no passado em outros ambientes, não no Instituto, mas o que você acha das pessoas serem sensibilizadas através do acesso ao toque, ao cheiro, ao ver o animal de perto? Você acha que isso tem efeito diferente do que não ter acesso ao animal? Você acha que o acesso ao animal te dá mais poder de voz no assunto? Quando eu como dirigente, como gestor lá do Butantã, nessa área, e tenho trabalhado com a divulgação nos últimos 20 e tantos anos, eu dirijo o museu desde 98, né? E venho fazendo isso desde aquela época, e já fazia antes, continuo fazendo. Hoje, quando eu peço para a minha equipe colocar na mão de uma criança, na mão de um adulto, uma cobra, para passar e sentir a textura, sentir a forma, sentir alguma coisa na mão, não é para primeiro desmistificar. O que você acha da cobra? Para mim ela é gelada, ela é gosmenta, ela é asquerosa. Pega aqui. Não, aí pega. Ela é gelada, é fria. Você acha que é nojo ou medo primeiro? As duas coisas. Engraçado isso, eu acho essas duas coisas mesmo. Aí quando consegue colocar o dedinho ali, qual que é a sensação? Ela é fria. Por que ela é fria? Eu explico, né? Porque a temperatura, é isso, tá bom. Então, claro que ela é mais fria para você. Ela é gosmenta? Não. Ela é o quê? Ela é fria. Mas parece gosmenta. Falei, por que parece? Porque a pele, ela diz, ela brilha. Essa aqui, que é uma jararaca, está brilhando? Não. Quer passar o dedo? Está na minha mão nessa hora. Então passa, sente a textura. Então quando a gente faz isso, e eu falo isso, né? A gente quer que as pessoas... Não é para perder o medo, para aumentar o respeito. Tá certo? Você só respeita se você conhece alguma coisa.
Então, olha, eu trabalho com cobras há 50 anos. Eu não nasci gostando de cobra. Não entrei no Butantan gostando de cobra. Eu aprendi a lidar e a gostar. E continuo aprendendo até hoje. Então, veja, não é uma sensação boa? É. Nossa, eu estou segurando, eu sempre tive medo, então continuo segurando. Então a gente consegue passar essa sensação de respeito. Né? Eu falei, isso aqui é um bicho vivo. Então, tá, eu te dou as explicações de que é perigoso, por que o veneno existe, para que a pessoa entenda aquilo ali e passe a respeitar. Ela fala assim, aí eu pego uma jararaca e coloco no chão e vou do lado dela, ela me pica? Não. Claro que tem um limite de segurança, né? Óbvio. Mas ela te conhece, então não me conhece. Não. É isso. Então você começa a passar a informação de modo a não é para desmistificar um pouco, não é para ver se as pessoas perdem um pouco essa coisa de, olha, é comprido e mata, desnecessariamente, mas passa a respeitar. E a gente conseguiu fazer isso várias vezes, em vários momentos. Eu dei cursos, grupos de biólogos, eu percebi uma menina uma vez, um grupo de estudantes que vieram de Belo Horizonte, morrendo de medo. Você está tensa por quê? Eu não gosto de cobra, porque está fazendo o quê aqui? Aqui enquanto estava na teoria estava bom, mas agora que você está mostrando a prática, está me dando medo. Eu falei assim, aí eu fiz assim um sinal, meu pessoal já sabe. Colocaram uma suribinomorfo na minha mão. Aí eu peguei na mão da menina. Eu falei, me fala, por que você tem medo? Segurando na mão dela. Porque me falaram. Quem te falaram? Que é perigoso. Que ela tem cobreiro. E cobreiro? Eu falei, está vendo alguma coisa na minha mão? Eu não tenho cobreiro. Por que cobreiro? Tu vai explicando, eu falei assim, me fala, você gostaria? Eu gostaria, não sei o quê. A minha mão direita já está aqui, ó. Eu vou conversando, quando ela se dá conta, tem uma cobra na mão dela. Eu falei, olha para tua mão. Eu falei, calma. Calma, nada, eu já vi esse trabalho do Giuseppe, nada, é muito legal, é isso mesmo. Não te fez nada, não está te mordendo, você não tem o direito de deixar ela cair. Eu tiro minha mão. Eu falei, curte. Você não veio aqui para isso? Curte. Nossa, é legal. Ela começa a chorar de emoção. Então é muito legal isso, a minha turma sabe que eu faço isso, e quando tem gente que tem essa paura, esse pavor, tem esse medo que está lá dentro deles, a gente consegue fazer. Já fiz isso na tua casa. É verdade. Eu vou partir para um outro lado, cara, agora. Porque eu sou das polêmicas, né? Vamos para outro lado, do medo à paixão, tá? O que você acha de criadouros comerciais? O que você acha do cara comprar uma serpente e levar para dentro de casa? Como tem gente que compra cachorro, gato. O que você acha dessa situação? Eu sou totalmente favorável, desde que não seja ilegal. Perfeito. Não, eu sou contra, e terminantemente contra, ao tráfico de animais. Claro. Desses caras... Não, estamos falando dentro da legalidade. Não estamos nem falando... Até porque aqui não se trata. E ilegalidade está fora. O cara comprou... Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a gente tem uma resistência, inclusive dentro dos órgãos de meio ambiente, com relação ao cara comprar qualquer animal que seja silvestre. Então aí eu quero melhorar a minha pergunta. Porque eu estou falando de serpentes, mas podia ser de cutia. Podia ser. Eu tenho na minha casa, eu comprei cutia. Eu comprei recentemente um tatu com nota fiscal. Eu acho um puta bicho legal, tatu. Acho legal pra cacete. Eu tenho cachorro, eu tenho gato e tenho tatu. Eu tenho serpente adquirida legalmente. Tudo legal, tá? Não vou falar. Aqui não se fala em ilegalidade. Ilegalidade é a lei que trata. Estamos falando da legalidade. Mas tem gente que não gosta. Fala assim, não, bicho silvestre. Você acha que a partir do momento que legalmente se cria, o cara tem autorização para criar qualquer espécie, não estou dizendo qualquer uma, não estou particularizando, estamos falando de serpentes porque é a tua área, mas podia ser serpente, um lagarto ou qualquer. Legalmente ele adquiriu aquele bicho, ele é silvestre ou ele é pet?
ele era silvestre e passa a ser pet. Né? Porque a partir do momento que você tem esses silvestres que são criados, né, para a venda, ele deixou de ser totalmente silvestre, né? Ele virou um pet já. Então, quando você vai lá, não vou falar os nomes das empresas que vendem, mas aqueles que vendem as jiboias, por exemplo, aquilo está lá no recinto dele, já criou, já procriou, já está não sei que geração, está criando. Então, ele é um silvestre que virou um animal, não é doméstico, mas virou um pet já. Eu sou totalmente favorável, porque se você consegue colocar na mão de uma pessoa uma cobra legalizada, ou qualquer outro animal legalizado, a chance, a gente espera pelo menos, que o pessoal não vá lá no mato catar bicho no campo. Tá certo? Eu acho que quanto mais você tem a coisa da legalização imposta, feito bonitinho, e a pessoa leva para casa, porque a gente vê isso. Quem gosta de bicho, gosta. Então, e tem demanda. Você, como você deve saber, é que não é você não é muito da cara da quando você mas assim, eu até te perguntaria. Não, você recente, o Thiago tá com um lagarto, não tá? É exótico, ele ganhou um lagarto exótico com nota fiscal. Não importa, com nota fiscal, comprado legalmente. Eu nem estou discutindo a questão, acho que depois a gente pode falar um pouco de exóticos e silvestres, que é uma definição, enfim, que a gente. Exótico que vem fora, silvestre são da nossa fauna, mas enfim, é legalizado, tá? Mas eu lembro, em 1990 e bolinha, um pesquisador muito reconhecido da USP, que é o cara que faz música de samba, qualquer, você deve saber. Vanzolini. Eu lembro que na Veja eu tive um entreve com ele, porque ele disse que não entendia como alguém podia se interessar para manter dentro de casa uma lagartixa. E eu disse, Vanzolini, você esqueceu o que te levou a estudar o que você estudou. E eu vejo um paternalismo muito grande nessa questão do pesquisador com relação ao objeto de pesquisa dele, como dizendo assim, isso aqui não tem que estar na mão, isso aqui não é um bicho para estar na mão de alguém como um pet. Mas a lei permite. Hoje, como chamam os sites, ele estimula no mundo todo para que é uma medida para diminuir ou coibir o comércio ilegal. Isso. É a criação comercial. E então eu pergunto, what the fuck? Por que a gente briga tanto com isso? Por que tem gente do meio ambiente, pessoas importantes, pessoas com caneta na mão, que podem dizer sim ou não, que briga com algo que é simplesmente legal, autorizado, que tem indicação no mundo inteiro para diminuir a questão do tráfico? Por que essa carga do meio ambiente em dizer, não, esse bicho aqui tinha que estar na... Isso é coisa de leigo, na minha opinião. Não sei, na minha opinião. Isso é complicado, sabe? Eu converso muito com o IBAMA, quando era só IBAMA, conversava muito com o IBAMA, né? E eu conversava muito com uma das chefes da fiscalização, e essa é uma coisa que sempre rolava, né? O que você acha, José? Que a gente deve legalizar? Eu falei, acho que deve. Legalizar por quê? Para coibir o tráfico. Para coibir as coisas erradas que se faz. Agora, faz a coisa pé no chão. Certo? Pé no chão. É a mesma coisa, você não vai conseguir, por mais que você tenha lojas que vendam armas, você nunca vai conseguir impedir o tráfico internacional de armas. Perfeito. Certo? Por mais que você tente legalizar a maconha porque ela faz bem, não sei para quê, vai continuar tendo o tráfico de drogas. A terceira atividade ilícita do mundo é o tráfico de animais. E como é que a gente pode melhorar isso? Primeiro, se você tiver um grupo de animais criados com essa finalidade e você coloca na mão das pessoas que gostam desses animais diferentes e compra legalmente, com certeza esse cara não vai buscar no mercado ilegal os animais. Não, mas no mercado ilegal existe um custo menor. Isso é uma coisa muito importante a gente dizer. Assim, eu sou não é a minha área. Esse é, vamos dizer assim, a área comercial, não é a área. Mas eu olho toda vez que eu ouço uma discussão dessa, eu olho com a ótica de conservacionista. A regra, assim, básica para a conservação de uma espécie é você dominar, no mínimo, garantir o controle dela lá no meio ambiente, se não no meio artificial, ou seja, na criação.
Porque, por exemplo, você não vai ter uma vaca entrando em extinção, nem um porco entrando em extinção. Por quê? Porque a gente domina a criação, tem população suficiente, está garantido. Isso é uma premissa básica. Assim. Então, ou seja, a criação é uma ferramenta da conservação para você garantir que aquela população nunca seja extinta. Né? Então, a lógica é justamente isso, é fomentar, incentivar, apoiar a criação. E o que eu acharia se existe a criação legalizada, ela ajuda a regular o tráfico. Poxa, o desafio nosso é o quê? É arrumar ferramentas de fiscalização mais eficientes e não proibir. Então, poxa, eu vou colocar um microchip na cobra, que nasceu aqui e checado, tal. Tem que ser isso. Não, você não vai poder criar isso porque pode alimentar o tráfico. Tem que ser o contrário. Eu tenho que arrumar uma forma sofisticada, como eu arrumei para checar o meio ambiente através de imagem de satélite lá e conseguir ver se realmente tem uma reserva legal. Poxa, por que eu não aperfeiçoo isso daí? Ao invés de falar, não faça isso aí. Quem vai perder é a espécie. Eu concordo. É mais fácil negar, é mais fácil dizer não. Eu concordo com você em tudo. E eu falo o seguinte, já falei até nos cursos que eu faço com ele. Eu falei assim, o Brasil tem uma das melhores leis ambientais do mundo. Aí eu falo a mesma coisa. Qual que é o nosso problema? Fiscalização. Tá certo? Corrupção, é isso. Então, falta fiscalização para você olhar aquilo que está sendo feito como lei. Porque como lei está perfeito. E aí? A gente eu passei uma época ali na Floresta Nacional Tapajós, a Flona Tapajós, uma área monstruosa. Quantos fiscais tinham? Nossa. Parque Nacional das Emas. Não, e olha só o que aconteceu. Um fiscal. Ele estava andando lá na Flona e, de repente, no meio do caminho, tinha um tracajazinho que estava longe da água. Ele estava numa poça d'água de um carro que passou. Pô, a gente, com toda a paixão que a gente tem, nós pegamos o bicho e colocamos próximo à água. O fiscal viu e veio chamar a nossa atenção. O senhor não pode pegar os bichos na mão. Era um réptil. Então, aí eu te pergunto. Prepare-se. Instituto Butantan. Por anos, eu não sei se agora, mas eu já gravei inclusive contigo. O Instituto Butantan recebe animais, serpentes, em caixinha. Inclusive, tem uma época que inclusive fornecia as caixinhas. Essas serpentes chegam lá, a gente já gravou juntos lá, na recepção, tá não sei o quê, que eu acho natural. Pô, eu fico muito feliz que o cara, em vez de matar, ele põe numa caixinha, apesar que a solução não é sempre essa, né? Você com onça pintada. As pessoas, às vezes, esses dias nem te falei, o cara me ligou e falou assim, porra, tô com uma suarana que tá pegando os meninos, precisava falar com o Leandro pra tirar daqui. Eu falei, brother, se for tirar todo o bicho que atrapalha a nossa vida, nós vamos enfiar, primeiro, vamos enfiar onde? Segundo, tem que aprender a conviver com eles, com outras técnicas, mas enfim. Aí o cara pegou uma serpente em algum lugar, pôs numa caixa, atravessou 3 estados e levou até o Instituto Butantan. Ok. Aí o sujeito, aí você, estava lá na Flona, tudo bem, você estava numa área de proteção, não era uma floresta nacional, não vou dizer, mas em qualquer outro lugar. Vamos tirar de áreas de reserva, que aí tem regras específicas. O cara está na casa dele, na casa dele. Ele está com a serpente lá. A serpente aparece, não sei o quê. Como eu mesmo faço muitas vezes o meu trabalho. Vou lá, acho a serpente, que eu trabalho de 2 formas. Ou dentro de reservas, ou unidade de conservação com autorização e com os pesquisadores. E aí eles põem a mão e eu estou acompanhando. Ou se não, fora, em áreas antropizadas, onde aparece a serpente lá no Pantanal, uma área privada, apareceu uma serpente. Peguei a mão, não sei o quê, o bicho, falo do bicho e vai embora. Eu tô neste momento que peguei essa serpente, porque eu tô na televisão, as pessoas falam, eu já tive essa discussão, já tive nego apontando dele e falava, meu Deus, a serpente estava com biólogos, estava no seu caminho ali, tranquila, e aí você pegou a serpente na mão, interrompeu o ciclo natural dela, não sei o quê. Mas a gente pode levar uma serpente, meter numa caixa e levar pro Butantan. A gente pode matar a serpente, a gente vê um monte de gente colocando isso na internet e nada acontece para essas pessoas. Então, assim,
Pode, não pode? Onde estão os limites da moral, do correto, do legal? É uma pergunta capciosa e complicada, mas eu queria escutar um pouco da tua opinião. Como é que a gente deve se relacionar com essa fauna? Era melhor o quê? Matar a serpente e foda-se? Ou não? Não. Em primeiro lugar, que existe na legislação não é uma coisa escrita lá, que todo animal que coloca em risco a vida da pessoa, ela pode ser encaminhada para um local mais apropriado, tá certo? Os dizeres são mais ou menos isso, tá? E serpente está nesse quadro. Então, Mas a serpente está incluída nisso? Por causa das perigosas. Deixa eu falar uma coisa, Giuseppe. A minha mulher tá cuidando de você, cara. Eu tô de olho nisso, ó. Olha o que ela trouxe para você aqui. É a primeira visita aqui no EcoCast que tem todo esse cuidado aqui. Só isso que eu vou falar. Porque o Giuseppe tá sempre em casa. Vai mais em casa do que você, tá? Só isso que eu vou falar pra você. Eu já enciumei. Não muito, porque ele tem um pouquinho mais... Mas descreve, por exemplo, vamos sair um pouco de serpente. Por exemplo, você tem aranhas. Então lá você tem os SBP, aqueles detergentes, como chama? Inseticida. Que tem lá o desenho de uma aranha. Então você pode matar uma aranha. Veja bem, a legislação é um caso sério, né? Se fosse por nós, deixa o bicho quieto. Tá? A gente tenta fazer isso quando a gente recebe animais. Eu já fiz diretamente isso. Moço, o senhor trouxe a cobra X aqui, essa cobrinha aqui é inofensiva. Vamos falar assim, de cada 1000 pessoas que levam o animal, a gente fala, isso aqui não é perigoso. O senhor pode devolver e colocar lá no mesmo lugar? A gente consegue um. E por quê? Porque a gente começou a falar o medo bíblico do bicho. Agora, você não pode permitir que uma pessoa que está no seu sítio, na sua chácara, ou está fazendo uma caminhada, de repente encontra uma jararaca, ou melhor, uma cobra. Não importa se é jararaca ou não, não importa. Se você se sente ameaçado por ela, você tem que fazer alguma coisa. A gente fala isso, a gente só não fala uma coisa. A gente não fala para matar, porque a gente jamais vai falar isso. Mas se está na sua frente, está te incomodando, se você se sente ameaçado, você pode tirar da sua frente. Tá? Você não perguntou, mas você podia perguntar. Então, o que acontece com aquele sujeito que encontrou um jabuti dentro da sala dele na chácara ou no sítio? Isso acontece. Acontece. E aí o cara pega o bicho. Bom, fiscalização te pega, você está traficando. Não, mas eu peguei da minha sala. Não importa. Pega uma cobra, a cobra pode. Por quê? Por causa do problema saúde. Por causa do problema acidente. Não, ele pode matar, mas ele não pode, colocar na casa dele. Ele pode levar. Pode levar, tá. Ele não pode manter na casa dele, mas ele pode pegar e transportar para o Butantã ou para qualquer local que recebe animal silvestre. Veja, é uma discussão que a gente já teve várias vezes com o IBAMA no passado. Como resolver isso? Você não pode... A gente fala, você vai impedir o cara de não ser picado? O que vai acontecer? É quem vai ser responsável por isso. Exatamente. Então, isso é um... Então, posso continuar mexendo nas minhas serpentes? É isso? Ninguém pode me encher o saco, é isso? É polêmico o negócio, é polêmico. Não, é polêmico. Eu fico muito triste de ver essa exposição. Outro dia eu vi um grupo de caras num rio. Você deve ter visto. Matando sucuri. E uma sucuri maravilhosa ali em cima de uma rocha. Mas é engraçado, né? Eu acho que quando você vê esses vídeos na internet, você vê sempre relacionado a sucuri e as pessoas ficam comovidas com o sucuri. Geralmente o cara mata, aí abre lá, tem um monte de filhotinhos, tem 40 filhotinhos, aí todo mundo fica comovido e revoltado. Então parece que quando é um volume grande de cobra, as pessoas ficam comovidas. Se for uma cobra, um jararaca matou, falou, tinha que matar mesmo. O que reflete para mim como conservacionista? Bem, que nós somos seres sociais, mas nós somos primordialmente emocionais. Aquela emoção, você vê um bicho daquele tamanho, que você fala, poxa, chegou daquele tamanho, aquele monte de filhotinho, te dá um impacto emocional que você fala, pô, não precisava ter matado.
já uma jararaca, só um filhotinho que podia ter te matado, você fala, não, aquela vai, né? Então a gente... Legalmente estão no mesmo, tanto faz uma jararaca e uma exato, sucuri. mas a gente pondera isso, né? E mas uma coisa que para mim é uma oportunidade, já que você é um responsável de uma área de uma instituição tão importante no Brasil como o Instituto Butantan, eu fiquei muito... Eu gostei de ouvir que vocês trabalham com educação ambiental e trabalham com animal, manejando animal e tendo essa experiência. Por quê? Porque eu vejo uma tendência hoje de pessoas, obviamente, urbanas, que sem nenhuma relação com fauna, a detestarem a ideia, falando assim, repugnarem a ideia de você manusear um animal para... Um animal qualquer, para mostrar para uma outra ou para esse fim. É tipo, deixa o animal lá. Natureza de um lado, ser humano de outro. E eu sempre bati isso, falei, mas vem cá, não é assim. Eu virei biólogo porque eu tive acesso a animais. Meu pai era veterinário, eu tinha acesso a filhote, chegava... Meu pai ele era professor da Universidade Federal, mas ele dava acesso no zoológico, eu podia entrar no fundo do zoológico, eu tinha acesso aos bichos. Aquilo, desde criança, me motivou, me emocionou ao ponto de eu falar, um dia eu quero trabalhar com isso. E aí eu vejo hoje pessoas repugnarem a ideia de você falar assim, se manusear. Às vezes, até aonde eu vou entrar, assim, eles aceitam até se for no Instituto Butantan, mas se for em algum lugar comercial, tipo num zoológico, tá? Eu vejo muito isso. Se a pessoa está usando num zoológico uma cobra para alguém chegar e passar a mão, ou uma coruja na mão aqui. Nos Estados Unidos faz mas muito aí disso. você está ganhando dinheiro, aí entendeu? Aí falam, que tá. Mas esse é absurdo explorar comercialmente o animal. Aí você pensa, mas como explorar comercialmente? É um zoológico, alguém está pagando para manter aquele animal, aquela cobra, aquele papagaio, aquela arara, né? E aí eu vejo, eu às vezes rebato, falo, gente, não importa se é do Estado ou se é iniciativa privada, eu acho que falta nas gerações novas agora, criar essa empatia através da emoção direta, né? Eu me lembro que era criança, eu assistia David Attenborough, assistia Jack Hanna, Nigel Marven, Steve Irwin. Não, Nigel Marven é mais recente até. O Richard, eu assisti quando eu era criança. América, aqueles caras, os irmãos lá, que América Selvagem, que é os irmãos. Aquilo era loucura. Você lembra daqueles talk shows? Os caras levavam o koala. Sei lá, eu não sei se você lembra de um evento que teve no Congresso americano, na Casa Branca, onde tinha um koala. Eu até conheço a pessoa da responsável da ONG lá na Austrália, que levou um koala onde o Barack Obama, o Putin, a Dilma, todo mundo teve com ele na mão. E as pessoas, o moral da história, o animal foi usado para sensibilizar na causa. Embaixadores. Lá nos Estados Unidos, isso é regulamentado, inclusive nos zoológicos. Como que se lida, como que se trata um embaixador de uma causa. Né? Que é aquele animal em que você traz e você fala, poxa, eu quero que o presidente sensibilize com isso aqui. O que eu faço? Eu levo o bicho para ele ter acesso. Para ele encostar, para ele pegar e falar, é esse o bicho? Você sentiu? Olha no olho dele. E eu vejo isso, essa geração nova extremamente indignada com isso. Deixa o bicho, animal, mas eu vejo mais pro lado comercial, quando é zoológicos. E tem zoológicos fazendo trabalho excepcional de educação ambiental. Mas não pode ter a palavra zoológico, tem que falar santuário. O santuário faz. E as pessoas odeiam isso. Eu falo, gente, não. Eu acho que a gente tem que sensibilizar as crianças. Ela tem que chegar lá e pegar a cobra e encostar e meio e falar assim, eu conheci a textura, o cheiro, eu vi de perto um animal... Mais do que isso. E aí eu vou te dizer, os grandes pesquisadores de todos esses grandes animais que a gente vê, todos eles ficaram com os bichos na mão. Eles podem. Você sabe o que eu quero dizer? Então você pega. Jane Goodall tinha um chimpanzé montado na cabeça dela, ela beijando o chimpanzé, ela pode beijar, não sei o quê. Mas você vê alguém fora isso fazer... porque você entrou numa outra seara. Assim, o pesquisador brasileiro do mundo, ele é assim, né? Eu acho que tem hora que ele... A nossa classe, né? Você é um cientista... Eu não sou na porra nenhuma, eu sou um showman. E ele sabe muito bem, com certeza no meio tem isso. Você tem aquelas vaidades, aquelas disputas e são pessoas que se endeusam, se acham dono de espécies, se acham mais poderosos que os outros e quer decidir. Então, eu posso, você não pode. Você pode fazer isso com uma coruja, você não pode fazer isso com um tucano. Mas quem definiu isso? Exatamente. Eu defini...
Mas base em quê? O propósito deve ser um só no final. A conservação. A conservação, ou se você trabalha com educação ambiental, você está trabalhando com educação, você está trabalhando com tocando as pessoas emocionalmente para no final ter o mínimo de sensibilização, que pode virar conscientização, que pode virar educação. Porque eu falo o seguinte, você falou uma frase aí que eu não é rebater, mas concordar com você. A questão da confiabilidade que você tem na instituição que está fazendo. E a gente tem essa confiança da população, certo? E a gente aproveita isso. Porque se a gente não fizer bem feito, quem vai fazer? O Butantan tem uma confiança? Tem. Nossa. Tem o respeito da população? Tem. Tem. Por quê? Porque lá atrás, há 120 anos atrás, alguém começou a trabalhar com um assunto que ninguém queria trabalhar, que foi o Vital Brasil. Então ele trabalhou um assunto que ninguém queria e ele foi... Assim, ele tinha que fazer o trabalho de conclusão de curso dele, da Faculdade de Medicina, e ninguém deixou ele fazer com as cobras. Por quê? Acidente com cobra é coisa de pobre. Você é médico. Mas ele foi adiante. Então ele conseguiu criar essa cultura em São Paulo e no Brasil da confiança. E a gente trabalhou com o quê? A gente trabalha com o mito. O mito é a cobra. Então a gente, Butantan, instituição, trabalha há 120 anos tentando controlar o mito que tem em cima da cobra, que cobra mata. Porque quando a gente faz uma ampola de soro, e ali está a salvação, em alguns casos, né? Quando se não for aquilo, o cara morre. Morre mesmo, tá? Então é isso, a gente tem confiança da população com relação ao que nós fazemos. Já viu como é que é feito o processo todo? Já. Já? Agora deixa eu perguntar uma coisa pra você. Quem é mais foda? Vital Brasil ou Butantan? Olha, um não vive sem o outro. Não, porque a gente tem essa coisa. Eu, por exemplo, pra mim, o Butantan é aquela coisa. Talvez porque eu não seja carioca, mas o Vital Brasil, ele. O Vital Brasil veio primeiro. O Instituto Vital Brasil no Rio de Janeiro? Não. O Butantan veio primeiro. Butantan veio primeiro. Sim. O Butantan veio primeiro. Tá. Tem uma história atrás disso, né? O Vital Brasil, ele se forma médico e vem estudar o que ele queria estudar aqui em São Paulo. No meio do caminho, acontece um problema, que foi a peste negra. Aí ele trabalhava para o serviço público na época, e o chefe dele falou assim: você vai lá em Santos, o que está acontecendo? Tem muita gente morrendo lá. Ele era médico sanitarista, ele foi. Foi lá, o que tem aqui é a peste bubônica, a peste negra. Como é que resolve isso? Não sei, chama o chefe maior, que era o Oswaldo Cruz, para ver se está certo isso. O Oswaldo confirmou, é a peste negra. Aí agora, já tinha o soro antipestoso na França. Um mês para ir, um mês para voltar, e mais não sei quanto tempo para preparar o soro. Vinha de navio essa porra? Estou falando de 1898. Então, vinha de navio isso aí. Avião que não era isso. Exatamente. Poxa. Vai ver, Aí tem que resolver o problema. Resolver o problema é como? Vamos produzir o soro antipestoso aqui. Aonde? Longe do centro. Da Paulista para lá. Nós estamos no centro da Paulista agora, né? Lá embaixo. E comprou a fazenda Butantan. Ele começa a trabalhar, faz a coisa e resolve o problema da peste, e ao mesmo tempo ele vai trabalhando o que ele queria saber, que é o acidente ofídico. Tanto é que em maio ele solta as primeiras, de 1901, as primeiras ampolas de soro antipestoso, e no dia 14 de agosto ele entrega a primeira partida de soro antiofídico. Então ele usou a oportunidade para trabalhar o que ele queria, na verdade. Ele resolveu um problema de saúde pública e começa a estudar outro. E aí nasce o Vital Brasil. O soro para cobra foi descoberto na França também. E os pesquisadores lá da época achavam, Calmet tinha descoberto o soro universal. Bastava ser comprido para ser uma cobra, então se eu descobrir agora o soro, eu resolvo todo o problema. Caiu na mão do Vital Brasil. Testou, ele falou: vocês estão errados. Mas isso veio da Europa? A pesquisa... E a França desenvolveu isso? A França descobriu o soro antiofídico. Mas com base em quais cobras, quais espécies? Mas as características... as características, por exemplo, a víbora... Eles trabalharam com naja e com víbora. Com naja, tá. Quando
O que eu estou falando. Os caras achavam que o fato de ser cobra, eles tinham descoberto o soro para as cobras. Quando caiu aqui, e o Vital Brasil recebeu esse soro, que ele queria entender como é que era o acidente ofídico, porque ele via, onde ele nasceu, no sul de Minas, um monte de gente sendo picada, esse era picado e morria. Esse era picado, tinha sequelas horríveis. O outro era picado, ficava mais ou menos. O outro era picado, nada. O outro não tinha coisa nenhuma. E todos eram tratados da mesma forma. Por quê? Porque é uma palavra-chave da ciência. Por quê? Ele recebe, ele testa, não contava. Quando ele recebe o soro da França, ele testa com as nossas cobras. E não funciona. Ele falou, opa, tem coisa errada. Por que não funciona? Uma coisa muito simples, desse tamanhinho. O soro é específico. E foi essa ação que colocou o Vital Brasil e o Butantan depois no cenário nacional e mundial. Mundial, é. Certo? Por quê? Foi Vital Brasil que abriu o primeiro diálogo científico com a França. E ele falava para os caras que eles estavam errados, eles falavam assim, tem cartas do Vital Brasil com o Calmé. Quem é esse cara para dizer que nós, elite da ciência mundial, estamos errados? Ele provou. E quando ele provou, aplaudiram. Tá certo? É isso. Credibilidade. Nossa, e eu acho, eu fiz biologia desde menino, eu falava copo, serpente, Instituto Butantan, sempre foi uma referência, assim, incontestável. Uma pergunta, quantas pessoas morrem por picada de cobra por ano no Brasil? Por ano, te digo já. Quando o Vital Brasil começou a estudar o acidente ofídico, estimava-se, por dados de São Paulo, 19 mil acidentes, 20 mil por ano. Morrendo. Não, picados. No Brasil. No Brasil. Não, era São Paulo, mas fora São Paulo não tinha dados, entendi, né? Não, peraí. Quando foi? Em 1899, 1900, porque o Butantan oficialmente... 120 anos atrás. 1901, oficialmente. Ele começa a trabalhar antes. Nessa época, estimava-se 20 mil acidentes por ano, com cerca de 25 mil mortes por ano. Isso em que abrangência? Em São Paulo. Brasil? Mas achava que era Brasil ou São Paulo? Não, São Paulo só, mas só O que sabia para o Brasil era São Paulo. A tinha referência era só aqui. Não, o Brasil continua sendo São Paulo. O que aconteceu depois de 10 anos? Ele fica bravo que é goiano, cara. O quê? Que o Brasil continua sendo São Paulo, Não pô. fica bravo. Goiânia tem coisa boa lá. Tem uma Goiânia bonita lá. Então você enchendo o saco. Então, veja. Mas era só considerado São Paulo, é isso? Não, era o dado que tinha. Tá, quantas pessoas, há 120 anos atrás, 20 mil... Acidentes com 25 mil mortes. Mas como 20 Mas mil? como que pode ter 20 mil acidentes com Como que 25 mil morre mais mortes, com menos gente Giuseppe? picada, cara? Não fecha essa porra. Falei o contrário. Tá. 2.500 mil. mortes. 2.500 mortes. 20 mil acidentes com 2.500 mortes. Isso. E hoje? Hoje, sabe quantos morrem? 150. Aonde? No Brasil. No Brasil? Puta que eu pariu. Graças ao Instituto Butantan, então, que faz soro. Então, hoje, a letalidade é de 0,48 tantos por cento, que dá 0,5%. Isso por causa dos soros? Tá. Agora, os soros, eles são divididos de acordo... Enfim, você tem o crotálico, você tem o elapídico, você né, de acordo com os grupos de serpentes. A gente tem isso hoje dentro dos postos. Quem é o primeiro atendimento? É o posto de saúde. O primeiro atendimento são alguns hospitais de algumas cidades. Tá? Não é toda cidade que tem atendimento. Então, vamos pegar como base São Paulo. Base São Paulo. São Paulo tem 500 e quase 600 municípios. Em metade deles você tem soro. Tá? A malha paulista é uma coisa, tá? Fora de São Paulo muda muito. Metade tem soro. São Paulo é mais bem atendido, é isso? E de que forma que isso foi preparado? Eu participei dessa preparação na década de 80. A gente colocou o soro, quando eu digo a gente, a equipe que estava estudando isso. Nós colocamos soro na metade dos municípios, de modo que, em qualquer lugar que você tenha um acidente no estado de São Paulo, você encontra soro em menos de 3 horas.
certo? Porque nós temos uma malha viária boa. Isso é o tempo bom? 3 horas é legal? Ótimo. Qual que é o tempo? Onde está o limite? Melhor atendimento nas 6 primeiras horas. Tá? A gente fez de modo que der 3 horas. Então, se o sujeito mora numa cidade pequenininha, que não tem o soro, ele vai para o hospital da cidade, esse hospital encaminha para a cidade mais próxima. E é assim que funciona. Agora, o que tem em São Paulo funciona no Amazonas? Funciona? Não. Ela nem Não. sabe o que está acontecendo lá. Não sabe por quê. Por que que não funciona? Porque nós temos somente um riozinho que passa lá, que tem lugares que tem 20 quilômetros de distância. Rio Tapajós, que é o lugar que eu trabalho mais, tem trechos que dá 15 quilômetros. Imagina aquele cara que tem a canoazinha. Tá lascado. Tá lascado. Então eu tenho que perguntar uma coisa. Tá lascado. Específico pessoa. Não aquele funciona. líquidozinho que lá que os. Miraculoso específico Não, pessoa. Como é que Funciona. chama o quem que os A gente seringueiros, recomenda, né, que- pode recomendar o específico pessoa. Pode, tudo bem. Cara, porque tem você- tem mais. Específico pessoa, principalmente no Nordeste. Tudo bem, exato. Mas assim, muita gente não sabe o que é específico pessoa. Eu, como biólogo, lá antigamente, a gente tinha preocupação, eu vou pro campo fazer um trabalho de campo, se eu levar uma picada. E aí surgiu uma vez, acho que veio do Nordeste mesmo, um vidrinho assim, né, meio vermelhinho, né, específico pessoa. E eu pensava assim, gente, se alguém descobriu isso, por que não dá um Butantan? Ela falou, em vez de tomar um soro, toma isso. É óbvio que depois você vai descobrir, falou, que com certeza ele não funciona, porque senão ele já estava Vende na casa de ração esse né? negócio. Mas é Nos muito Estados doido. Unidos, eu vi um Mas pera, negócio, não funciona deve ser- então. Não, Não, funciona? não. Ó, tem específico pessoa. Se você lembrar do rótulo, está escrito ali. Serve para picada de cobras, aranha, escorpiões É. e outros insetos venenosos. E mal olhado ainda, né? Inseto venenoso. A gente dá risada porque... Marimbonda e abelha. Posso falar uma tem coisa pra abelha. você? Em Tem gente que Santarém. nem entendeu a risada que a gente teve. Em Tem gente que não Santarém- entendeu É que nunca que precisou inseto peçonhento... Pois tá escrito. Tem. No Talvez você conhece o potó? Conheço. Sim, É. sim. Ele pode ser descrito como um potó. Você conhece Sim, o potó? tem lá no Pará, tem. Porra, ali, mas bicho pouca gente- que queima tudinho, né? que não- Mano, É um inseto. inseto peçonhento. Não estamos falando do aracnídeo. É inseto. Viu? Tem incepto. É incepto. Certo. É. Tá, não funciona. Não funciona. Em Santarém tem o pau X. Pau X. Pau X é uma garrafinha. Sabe o leite de coco que vende no mercado? Lá eles têm a mesma garrafinha com o rótulo pau X. Está escrito, tem desenho de cobra, de aranha, de escorpião, tem de lacraia e tem de abelha. Pau X. Faltou ter fantasma e entidades Para todos esses animais funciona, né? E deve-se tomar uma garrafinha. E pode ser usado também para os animais. Os animais, assim, no Animal da sua no geral. criação. Aham. Rapaz, tá, é o mesmo seu pra animal. você. Sim, sim, Agora, sim. aqueles Sim. que a gente compra, aqueles que... Seu tá me cachorro, perguntando, você seu- quer um café? Não, obrigado. Você quer um Café café? eu aceito. Quer? Você tá... Giuseppe, porra. Pô, mas na hora Só porque você é de acha que eu tô casa, em São mano. Paulo. Você, até perdi. Até perdi o que eu ia perguntar. A gente falou do específico pessoa. Então, estava falando do que aqui, antes? Do pau, Do pau X. O pau X é contra aranha, É a mesma mas você pode coisa. usar... Mas o específico pessoa você também podia usar na vaca, no cachorro, eu me lembro disso. Boa, isso. Ok. A gente vai na casa rural. E compra. Como não, pode? mas compra aquele que é para animais. Ah, sim, o soro E eu pra já oral. apliquei. Ah, tudo Isso bem. funciona. Isso funciona. Para Para animais. os animais, hein? E por que ele funciona para os animais e não funciona para gente? Não. Qual que é a Grau de diferença pureza dele. entre o soro que a gente produz com o soro veterinário? É a pureza. O nosso produto, se você olha para ele parece água, límpido, né? Cristalino. E ali tem a pureza. Você sabe, eu te falei que eu fui picado lá atrás, né? E eu Várias vezes, não tive só. problemas sérios, não só com envenenamento, mas com a doença do soro. O que era a doença do soro? A doença do soro nada mais é do que uma reação do soro. Por quê? Porque ele não era puro. Ele tinha muita tranqueira lá no meio. Então, reagiu de forma negativa. Então, hoje, Mas você tomou o soro o quê?
para picada de casca de jararaca. Mas é indicada para jararaca. Sim. E deu reação? Deu reação. Primeiro porque eu já estava alérgico ao soro e segundo porque tem a reação do soro. Hoje a reação do soro é muito pequena, a não ser que a pessoa seja alérgica. Por quê? Porque o soro é feito com uma qualidade muito boa. Nós temos a água que produz o soro, ela é altamente filtrada no instituto. Tem uma estação de tratamento de água dentro do Butantan, que recebe de fora e trata lá. Por quê? Por causa da pureza do medicamento. A pergunta que você não fez, e que nem ele fez, é por que o específico pessoa funciona e o pau X funciona. Porque o cara fica tranquilo, sossegado? Não. Porque 85% das cobras não são peçonhentas. Não são peçonhentas, é verdade. E porque uma boa parte dos acidentes com peçonhentas é picada seca. Sim. Então, faça o que fizer, funciona. É que nem o xamã, que vai lá e salva alguns e outros não. Os que ele salvou é porque... mas foi isso. Muito bem, então assim... Um cara que está lá no meio da Amazônia... Obrigado. Tá lá... Você está sendo bem cuidado aqui. Ué, ainda bem, né? Não, mas você merece. O cara tá lascado. Foi picado por uma surucucu, uma pico de jaca. Lá, ele não tem tempo. Se foi uma picada verdadeira tal, dificilmente o cara vai ter acesso a... Vou ser bem objetivo. O que eu faço para proteger esse cara? Objetivo na resposta. A partir do momento que hoje, né, nós temos no Brasil 30 mil acidentes acontecendo, e esse número ele está fixo nos últimos anos. Quando eu falo 30 mil, é média, né? Então tem 31, 32, 29, 28, 27, 30 mil acidentes por ano. E morre 0,5%, o que vai dar 150 pessoas por ano. O que está acontecendo? Em primeiro lugar, o que isso mostra para você? Isso mostra para a gente. Mostra que o acidente ofídico lhe deixa muito mais sequelas do que morte. Em primeiro lugar. Ou mata ou aleja? Não. Mas aleja do que mata, ele está falando. Sequela. Quando eu digo Não, sequelas, ou mata ou aleja. Então, ou mata ou aleja. O que é sequelas? Você pode ficar com o dedo torto, se foi... Tipo assim. No dedo, exatamente. Pode ficar o dedo torto, qualquer coisa. Isso é cobra? Isso foi cobra? Ah, não, isso foi jacaré, tá. Isso é outra história, deixa... É um jacaré venenoso. Não, mas fica assim. Com o dedo, Verdade, fica assim. Eu conheço gente que tem picado de cobra e tem dedo torto. Então, o que aquele sujeito que está lá no fim do mundo tem que fazer? Em primeiro lugar, ele vai ter que procurar o serviço médico. Certo? Não tem jeito. Se ele não procurar, o que vai acontecer? Bom, a gente vai ter alguns casos de morte, não tem jeito, mas a gente aprendeu uma outra coisa, que a grande maioria dos acidentes, a quantidade de veneno que ela injeta, não é para matar. A cobra não é idiota. Ela regula isso? A cobra não é idiota. Mas ela regula? Claro. Não é uma pressão mecânica do... Ela regula a pressão que ela dá. Se ela perder o veneno, o que ela faz? Ela vai morrer de fome, né? Então, ela tem a regulagem. Como é que o bicho faz? Ele tem, primeiro que tem o bote predatório e o bote defensivo. Isso eu não sabia, que o bote defensivo para mim... Não, o bote para mim que ela pegou, ela obrigatoriamente teria que inocular. Eu achava que ela ia fazer isso... Mas ela não injeta muito, a gente sabe... Quando a gente fala mordida seca, significa o quê? Que ela não liberou? Ela injetou pouquíssimo veneno, muito pouco veneno, ou não tinha muito veneno e não liberou muito, certo? Ou como ela faz às vezes. A gente vê isso quando está lidando com os bichos, o bote dela é muito... Quase com um display só, para te espantar. Por quê? Pra avisar. A hora que a cobra se dá o bote, ela se torna visível. E ela está preocupada não em picar o Richard, picar sei lá quem. Ela está preocupada em sobreviver. Qual você acha a cobra mais foda? Cascavel. Por que cascavel? Por quê? Pelo seguinte, dos 30 mil acidentes, nós temos uma média, o bicho que mais causa acidente é bósforo, jararaca.
Tá? O grupo bósforo, que são as jararacas. Certo? Quando a gente pega Cascavel, dos 30 mil acidentes, aproximadamente 10% é acidente por Cascavel. Quando a gente pega os 10% de acidente por Cascavel, 2% morrem. Não entendi. De novo? Dos 30 mil acidentes, aproximadamente 10% 3 mil. são cascavéis, tá certo? Que causam acidente. Desses 10%, quantos por cento morrem de cascavel? 2%. Só cascavel mata mais que os 30 mil acidentes. Por quê? O efeito do veneno. A pessoa morre por insuficiência renal aguda. Só por isso. Portanto, é o veneno mais foda que a gente tem no Brasil. Tá. Não é a coral a verdadeira? Coral, quanto nós temos de acidente por coral no Brasil? Porra nenhuma. Pô, raríssimo sem Raríssimo, coral. é. Eu vi um na minha vida. Não, teve um cara na internet 0,5%. bonito, cara, que ele segurou. Ah, Você viu eu esse cara? vi aqui. Você viu esse vídeo? Não. Pô, Na rua, o cara na noite pega eu vi. Mas, gente Tá. do céu. Veja, primeiro que são poucos acidentes. Poucos. Segundo, que coral não dá bote. Ela só vai morder, porque coral não pica. Ela só vai morder se ela for manuseada ou o cara pisar em cima. Ela não dá bote, ela morde. Certo? Ela tem boca pequena. Muito pequena. Então, É um bicho fossorial. Não, eu tenho uma presa aparece, pequena e ela não morre. É corre. como atrás, não é Não, presa? na frente. É na frente? Mas a é pequenininha, pegada né? dela é muito diferente de uma cascavel de uma jararaca. Certo? Então, veja, os dados não mentem. 1% de acidente. Nós vamos ter que trazer o Giuseppe outra vez aqui, cara. O assunto porque não, é no muito assunto legal. não pare, é muito legal, cara. A gente não dá informação porque eu acho. Não, eu não acho nada. A gente se baseia em fatos. Eu conheço um cara que é assim. Eu sou fã dele. A ciência não tem como discutir com a ciência. Infelizmente, eu vejo às vezes a ciência. Isso é a minha crítica com relação à ciência. Eu que sou nada, sou um showman, formado em biologia, mas um showman. Vocês são pesquisadores. Às vezes a ciência, ela depende de como ela busca os seus dados, ela pode dar indicadores de um lado, de outro, e eu vejo que às vezes a gente conduz, né, a ciência para aquilo, né, vamos dizer, a gente já quer levar a ciência para algum lado. Não estou dizendo, você aqui, eu te conheço você também, Leandro, mas a gente está aqui no EcoCast para questionar, não é? E fala assim, ciência é isso, a ciência é o quê? Amostragem. Ciência é levantamento de dados e você levanta os dados e isso é muito singular. E eu acho que o EcoCast tem essa missão de trazer pessoas aqui, questionar, não questionar a ciência, mas questionar fatos. E é isso. Eu tenho o maior respeito por você, sou seu fã sempre. Esse cara, eu não sei, você já conhecia? Sim. Você já tinha Quando eu fiz faculdade, meu professor, minha referência de professor é herpetólogo, né? E ele vinha direto pro Butantan, porque na época, lá em Goiás, assim, quer dizer, falou cobra, era Butantan. Instituto Butantan é referência nacional. Ele é referência, mas... Então tinha isso, e seu nome era cabeceira daquela época, né? Mas você tem uma cabeça sensacional. Obrigado. Sai fora daquele... Eu posso dizer que eu estou na frente de 2 cientistas que eu admiro demais, porque tem uma cabeça muito boa mesmo. Não estão presos àquilo que acham que tem que conduzir, mas mais que tudo preso aos fatos, à ciência de verdade. E é um prazer ter você aqui. Sabe qual que é o legal da ciência? Eu sou pesquisador científico nível 6. O que eu aprendi de legal? A ciência que muita gente faz é aquela ciência, nós somos cientistas e eu faço um paper para você entender. Ele que se dane. Tá? O legal da ciência é quando você traduz a ciência para a população.
acha? Mas eu acho que quando a ciência desce do seu palco para se comunicar com a plateia, aí a ciência é ciência de verdade. E eu vejo isso em vocês dois aqui. Acho que nós dois, em grupos extremos, né, que tem conflito, que tem relação forte, tensa com o ser humano, o que diferencia, né, acho que o Instituto Sapintada e o que o José faz no Butantan é que a gente trabalha lá diretamente na prática. A gente não fica num laboratório isolado e discutindo tanto que nós somos, né, grandiosos cientistas magníficos. A gente está lá, você vive o problema. Então, quando você fala que você vai lá e você ouve a senhorinha contar a história do negócio que não funciona, você fala, não está funcionando, e que você ouve, você foi lá. Você não está no seu pedestal arrogante lá da academia, lá na cidade. Você está indo lá na fonte. A mesma coisa que a gente faz com Onça Pintada. Eu vou lá, eu vou na zona de conflito, eu vou no cara que tem medo, pavor, e no cara que está perdendo um gado, no cara que... E aí isso te ajuda a entender, a respeitar mais, e respeitar, inclusive, principalmente o nosso semelhante que está vivendo o problema. Porque uma coisa, quando a gente faz a ciência aí para os outros, só bater em palma dos nossos artigozinhos, mas você fala, no fundo, o que eu estou produzindo não está afetando nada o cara que está vivendo com o bicho. Exatamente. A gente está falhando, e a gente deve ter a hombridade de reconhecer que a gente está sendo falho, ou para não dizer covarde, ou não verdadeiro. Porque a verdade mesmo tem que atingir o cara que está lá vivendo. Poxa vida, a minha ciência tem que chegar nele. Se ela não chegar nele, ela está chegando para quem mesmo? Senhores, o objeto de conservação, o objeto de estudo de vocês, de uma forma ou de outra, está desaparecendo. E o compromisso de vocês é com a conservação. O que é que nós vamos fazer para conservar o objeto de estudo de vocês? É complicado. É isso. Por acaso, nós dois trabalhamos com dois ícones do perigo, né? Um comprido e o outro com 4 patas. Certo? Então aqui tem, acho que, 2 pessoas que trabalham com 2 problemas sérios da fauna brasileira, que é a onça, né? Um animal magnífico, fantástico, mas que infelizmente é morto. Eu aprendi a trabalhar com um bicho comprido, que é a serpente, fantástico também, que infelizmente é morta impiedosamente. Já chorei na estrada vendo uma onça, o cadáver de uma onça em Roraima, do lado da estrada, vendo uma série de cobras atropeladas e outros bichos mais atropelados. Então dói muito a gente ver esse tipo de cena pelo Brasil. Mas você quer me perguntar a última coisa? Você acha que eu sou otimista com relação ao futuro dos animais? Não, eu sou realista. O futuro é muito triste. Porque por mais que a gente tente fazer, a gente não vai conseguir alcançar nunca, porque é muito maior do que a gente. Agora, isso não me impede de fazer alguma coisa. Enquanto eu tiver força, enquanto tiver vontade, enquanto tiver condições, eu vou fazer. Depois... Eu tenho mais uma última pergunta. A Cropane, não é? Cropane. A gente descobriu 2 exemplares na natureza. O que é isso, Cropane? É uma hortulano. É uma suaçuboia. cobra da boídeo, né? É um parente do arborícola. É um bicho que se conhece 10 exemplares. Por quê? Por que a gente não pegou esses bichos da natureza e cria em cativeiro? Bom, primeiro que tem pouquíssima natureza, né? Ótimo, isso não é uma boa razão. Os poucos que foram encontrados, eles foram mortos. Foram achados, acho que 2. O primeiro que apareceu chegou vivo no Butantan, né? E depois ele morreu. Apareceu depois um cara, entregou um bicho lá, mas trouxe pedaço, ele estava morto. Apareceu um vivo, que ele foi seguido, né? Ficou comigo um tempo, por sinal. Ele foi seguido para ver por quê. Por que esse bicho não aparece? Você tem que ter uma resposta. Se você só pegá-lo e colocar dentro do Butantan, ele não vai sair do viveiro dele. Então, o pessoal... Biologia é estudo da vida, eu entendo, mas... Mas descobriu-se o seguinte, por que esse bicho é tão difícil? Ele é tão raro? Porque ele vive lá em cima. Ele desce de vez em quando. Muito de vez em quando.
Então, se você não conseguir entender o comportamento dele na natureza, neste caso, não é o cativeiro que vai te mostrar como é que ele vive. Mas desculpa, não é o momento de garantir a genética desses caras com conservação ex situ, cara? Se você olhar por esse lado, sim, mas se você não entender como é que é a vida dele, o que você vai fazer de gênero? O que eu tenho que fazer? Mas depois a gente estuda essa porra, cara. Você não consegue nem achar outros. Não vamos deixar esse bicho fuder e reproduzir, caralho. Não é, como é que o que eu vou oferecer para ele se eu não sei como é que ele vive? O que é que eu vou oferecer para ele? Eu vou oferecer uma caixa desse tamanho? Vou fazer um recinto grande? O que é que eu tenho que dar para ele sobreviver em cativeiro? É uma decisão difícil. Difícil. Eu não sei. Eu tenho minha opinião. A gente tem pressas e pressas A gente tem pressa. A gente tem pressa. Olha a Sinopsita asphyxia, a ararinha azul, cara. A gente ficou esperando o quê? Não, tem uma Foi embora. Espécies brasileiras Reproduziram lá fora esse bicho, cara. Quando eu vi a primeira vez, eu vou terminar já, porque eu sei que você tem que ir embora também. A primeira vez que eu vi uma Cencrea higrófilos foi lá fora, nos Estados Unidos. Uma cobra? É uma salamanta específica do Espírito Santo do Rio de Janeiro. Eu vi lá fora, estava como Rainbow Boa albino. Tava assim, numa feira em Daytona. A primeira vez que eu vi em 2005. Eu lembro da data. Não, 1995. 95 eu vi esse bicho lá. 95, tem uma camiseta até hoje lá. Então assim, porra, os caras estão reproduzindo os bichos lá fora. Nossos bichos, cara. É uma questão cultural. A gente não tem que fazer alguma coisa aqui sobre isso, cara. É cultural. Né? Como é que você vai tentar fazer coisas que são culturalmente negativas, né? Se os nossos dirigentes não têm noção do que tem que ser feito? Os pesquisadores são poucos que têm o conhecimento e o interesse com a serpente. Hoje está aumentando bastante, com certeza. Mas tem muito mané por aí falando besteira. Tá? E no Brasil a coisa não é culturalmente definida para fazer bem feito. Então, quando a primeira pergunta que você me fez é isto, a segunda pergunta, né? Eu concordo que as pessoas tenham criação, sim, para tentar padronizar, para tentar manter o animal. Lá fora eles fazem bem feito. Tem cara que tem cobra em casa que cuida melhor do que qualquer um de nós. Então é difícil, e aqui no Brasil a gente não tem essa cultura ainda enraizada de fazer a coisa do ponto de vista de conservar uma cobra, seja ela quem for. Não é... Eu acho que nem cobra, nem nada, cara. A coisa você meteu em cativeiro, meteu na gaiola, entendeu? Conservação ex situ se tornou isso. Se tornou pegar bichos, colocar em gaiola. Vamos abrir a gaiola e vamos... Não é isso. Não é isso. Giuseppe Porto, muito obrigado por ter vindo até aqui, ter despendido do teu tempo. Enfim, foi um prazer ter você aqui. Eu sou um admirador do seu trabalho, pela forma a sua cabeça, a forma de pensar. Parabéns. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês dois, bater um papo. Porque isso é um bate-papo, né? Um papo legal. Um bate-papo, é isso. Eu acho que se a gente pudesse, a gente ficaria horas conversando, né? Para mim, você volta. Ele volta. Ele volta. Eu tenho muitas outras coisas. E eu acho assim, a admiração, se pensar, você falou 51 anos de Butantan? Caramba. Hoje. 51 Prende, anos moleque. de Butantan. Então, a admiração você, só desculpa, foi... que idade você tem? 68. Cara, que você tá sensacional. Por isso Não, que tá tratando você. Tá um gato. Tá batendo 50. Você tá um gato, porra. Não tá batendo Não, 51 anos. Quanto você tem? Não é possível. Seu fã a vida inteira, desde que eu te conheço. Obrigado. Estamos juntos. Bom. É isso aí. EcoCast, sempre trazendo pessoas super especiais que vão falar sobre o meio ambiente. Meio ambiente parece que é uma coisa distante, mas é nosso dia a dia. Deixa seu like. E para saber dos cortes, tem nosso canal oficial que tá aqui, o canal de cortes do EcoCast. Até a próxima, tamo junto. Muito obrigado.